Oi, tudo bem? Hoje vamos falar do último poeta grego arcaico, Píndaro. Ele pertence, assim como outros dois, o Simônides e o Baquílides, aos séculos VI a V a.C. Píndaro é um dos poetas mais conhecidos da antiguidade. Nascido na pequena Cinocéfalo, vizinha de Tebas, região da Beócia, de família aristocrática, cerca de 580 a.C. Píndaro é contemporâneo de Baquílides e Simônides, com os quais compõe a trinca final de grandes poetas mélicos, embora o gênero continue a ser praticado no período clássico. Testemunhos antigos contam que ele esteve em Atenas para afinar sua formação poética, e que já aos 20 anos ganhara boa reputação, tendo sido comissionado por uma família da aristocracia de Larissa, região da Tessália, a compor um epinício, a Ode Pítica número 10, para o vitorioso atleta Hipocleu. Como poeta, ele viajou pela cartografia da Grécia continental e insular, bem como das colônias, assim como fizeram os poetas que o precederam desde Íbico. Sua morte teria se dado em algum momento posterior a 446 a.C., data da última ode, a Ode Pítica 8, inserida já na Era Clássica. Eu tenho aqui essa obra maravilhosa, a obra completa do Píndaro. Tradução, introdução e notas do Roosevelt Rocha, editora Cotter Editorial. E aqui nós temos um busto do Píndaro. Achei muito bonita esta contracapa. Temos aqui e aqui também no final. Esta edição que eu tenho aqui, ela é de 2018. Aqui nós temos todos os epinícios e fragmentos do Píndaro. Eu amo esta edição. O texto diz: em suas mãos a primeira tradução completa de todos os epinícios e de todos os fragmentos de Píndaro. Aqui está a obra do maior poeta mélico, isto é, esse poeta que compõe canções para serem cantadas, seja em coro ou por um único cantor, da antiguidade. Píndaro é considerado o maior poeta mélico. Os mais conhecidos, então, são o Píndaro e a Safo, que a Safo, inclusive, também eu tenho os fragmentos completos. Estamos tentando cobrir aqui uma lacuna enorme na tradição dos estudos clássicos em língua portuguesa. Desse modo, será necessário ao leitor habituar-se à leitura do nosso autor. Desde a antiguidade, Píndaro foi considerado um poeta obscuro, difícil, talvez seja mesmo, mas principalmente numa primeira leitura. É preciso conviver, ler e reler seus poemas, para com o tempo e a repetição compreender pelo menos em parte as suas composições. É preciso sempre lembrar que esses poemas eram canções feitas para serem cantadas e não lidas, como fazemos hoje em dia. O fato de não termos as melodias é lamentável, mas temos as letras das canções, digamos, e o que temos já é arrebatador. Por isso, nas traduções, o leitor encontrará metáforas surpreendentes, aparentes mudanças repentinas de assunto e máximas que resumem boa parte da sabedoria grega antiga. Sendo assim, convidamos o leitor a aceitar o desafio de conhecer os píncaros e os vales da poesia pindárica. Eu tinha muita vontade de ter esse texto, junto com Homero, com Hesíodo e tantos outros desta antiguidade, né? Junto com os clássicos, os trágicos, Sófocles, Ésquilo, Eurípides, Píndaro, Safo, nos remetem, né, ao cerne do nosso pensamento ocidental e a tanta beleza, a tanta frescor na poesia. Então é esse homem, esse Píndaro, esse poeta, que hoje nós vamos conhecer um pouco, né, das suas odes pindáricas. Se considerarmos a mélica, preservada, arcaica e tardo-arcaica, e ainda a poesia jâmbica e a elegíaca,
constataremos sem esforço que o maior corpus transmitido nas melhores condições é o de Píndaro, o dos epinícios do poeta quase que completamente intacto. Isso é muito legal. Píndaro compôs esse tipo de mélica, os epinícios, para os 4 mais importantes e pan-helênicos jogos gregos. Então a gente tem que saber isso, né? Esses epinícios foram compostos para os jogos gregos, para celebrar as vitórias desses heróis gregos, principalmente em 4 jogos. Os Jogos Olímpicos, os Jogos Píticos, os Jogos Nemeicos e os Jogos Istmicos. Então aqui nessa obra nós temos os Píticos, os Olímpicos, os Nemeicos e os Istmicos. São canções para celebrar estes jogos. Os Olímpicos eram celebrados em Olímpia, no templo de Zeus Olímpico, região de Elis. Os Píticos, no templo de Apolo Pítio, em Delfos, região da Fócida. Os Nemeicos, no templo de Zeus em Nemeia, região da Argólida, no Peloponeso. E os Istmicos, no templo de Poseidon, no Istmo de Corinto. Então, o nome dos jogos pegam a região onde são celebrados. Das odes epinícias de Píndaro, celebrando vitórias nessas competições centrais, temos então 4 livros. Somados os textos neles conservados, há 45 odes do poeta, a maior delas chegando a 300 versos. As outras tendo em média 100 versos. Eis a distribuição dessas canções de Píndaro. Odes olímpicas, 14. Odes píticas, 12. Odes nemeicas, 11. Odes istmicas, 8. Somadas a alguns fragmentos. Por isso aqui a obra completa. Os epinícios e os fragmentos. O renome do poeta, de certo, erigido sobretudo por seus epinícios, fez com que sua poesia se espalhasse por diversas cidades da Grécia e de suas colônias, notadamente nas da Sicília e na de Cirene. Mas assim como no caso de Baquílides, não há que assumir que Píndaro esteve em todos os locais visitados por suas odes, comissionadas por governantes vitoriosos dos jogos, como o tirano de Siracusa e Hierão, e pelas famílias aristocráticas de atletas. Então não quer dizer que ele esteve nesses lugares. E hoje eu vou ler então aqui, né, esta ode a Hierão, né, vencedor numa corrida de cavalos, ele aí sendo o tirano de Siracusa. É a Ode Olímpica 1, número 1. Além dos epinícios, não por acaso, o foco das atenções nos estudos de sua obra, Píndaro praticou uma série de outros subgêneros mélicos, tais como o partênio, o treno. O partênio nós vimos que era praticado por Alckmin, o treno por Simônides. O treno, lembra aquela canção para celebrar algum morto e consolar os vivos? O ditirambo, que é uma canção em honra ao deus Dioniso. O encômio simposiástico, vistos em Baquílides. Dada a concentração na prática da mélica, sobretudo coral, mas também monódica, temos na poesia de Píndaro a proeminência da ética aristocrática, de cuja tradição ele se afirma herdeiro, superior a outros poetas, seja pela habilidade em poetar, seja pela profundidade de conhecimento da matéria mítica e dos valores que embasam a relação entre homens e deuses. Por isso, no caso dos seus epinícios, seu canto é capaz de conferir glória e imortalidade ao atleta vencedor, que, filtrado por essa perspectiva, se projeta como herói. Então, na mélica pindárica, composta em dialeto dórico poético de performance mais usualmente coral do que monódica, há que notar também características formais e de conteúdo, o uso frequente da estrutura triádica, nas quais exibe notáveis mistura métrica e variação rítmica, logo musical. Píndaro é aquele que tende a enfatizar a individualização do poeta com respeito ao seu ouvinte. Ele se coloca no lugar do vencedor orgulhoso e fala desta exaltada posição à massa pública,
Ele corrige autocraticamente o conhecimento prévio de seus ouvintes e os instrui em seu próprio posicionamento. Impõe-lhe sua própria versão das histórias e faz todo o possível para valorizar as diferenças entre poeta e público. Píndaro se apresenta como um orador que estudou os poetas do passado, mais criticamente do que nós, e que nos mostrará agora por que razão ele pode entendê-los melhor do que nós, e escrever poemas melhor do que eles. As odes epinícias do poeta estão permeadas de metonímias, vocábulos inéditos, metáforas densas, e sua sintaxe narrativa é ora rápida, ora lenta, jamais linear, mas irregular e seletiva. Temos também a profundidade do pensamento e a multiplicidade de referências histórico-geográficas e míticas. Resulta então a pátina de obscuridade que se recobre as odes epinícias. Muitas vezes nós não temos todas as referências míticas que o poeta tem. Por isso, ao ler as suas odes, parece que não estamos entendendo. Por isso aqui diz ler e reler, acostumar a essas histórias, ler as notas, as introduções. Nem sempre é possível, então, romper a pátina e aprofundar o entendimento das odes, tarefa em que tais quais os modernos já se batiam os comentadores antigos. Então é preciso calma diante das odes de Píndaro, para podermos entender as referências. A obscuridade vem por não conhecermos, talvez, aqueles mitos, né, que ele traz na sua poesia. E não é descabido imaginar que a audiência tão pouco compreendia as odes inteiramente, sem sequer notar a obscura pátina de que por vezes se revestem seus versos, no calor dos acontecimentos, quer dizer, no momento da performance. Nesse sentido, a densidade e a já proverbial dificuldade das odes pindáricas não seriam elementos idiosincráticos ou acidentais, mas entrelaçados à trama da composição e aos seus procedimentos, a fim de elevar a ocasião de performance a um plano mais alto e incrementar o espetáculo. Como mostra a ampla fama de Píndaro, em seu tempo e posteriormente, esse maravilhamento que não carece da total clareza, mas se nutre dos enigmas, arrebatou não apenas as audiências que ouviram originalmente suas canções, mas também aquelas de suas performances, e as que não mais podendo ouvir, leram os versos do poeta, como fazemos nós. Dos poetas antigos gregos, Píndaro é certamente um dos mais admirados na tradição ocidental. Isso atestam as obras de poetas latinos como Horácio, como Hölderlin, que pertence ao romantismo alemão, tradutor das odes píticas e das odes olímpicas de Píndaro. E testemunhos antigos, como o que conta que quando Alexandre o Grande invadiu Tebas com as tropas macedônicas em 336 a.C., mais de um século após a morte do poeta, ordenou que a casa de Píndaro e a dele somente fosse poupada. Olha que interessante nessa história que mostra como os antigos e os modernos, né, mesmo não entendendo totalmente as obras de Píndaro, se colocam diante do texto, né? Não deixam de admirar a grandeza desta ode. Também Milton, célebre poeta da Inglaterra, de 1608 a 1674, elogia Píndaro. O que eu vou fazer aqui? Eu vou trazer hoje a Ode Olímpica 1, esse primeiro epinício, que vai falar de Hierão de Siracusa, como falou também o Baquílides. Esse Hierão foi vencedor numa corrida de cavalos em 476 a.C. Essa mesma ode, esse mesmo acontecimento foi cantado por Baquílides. Então aqui eu quero destacar esses aspectos rápidos aí desta ode, porque ela vai trazer para nós um mito interessante, né, de Pélopes com o seu filho, Tântalo. Então ele traz esse mito dentro do epinício. Essa ode celebra a mesma vitória do tirano cantado no epinício 5 de Baquílides, conquistada nos Jogos Olímpicos, e atesta de um lado a preocupação de Hierão, que a ambos os poetas comissionou, com a preservação e a glorificação de seu feito. De outro,
o renome de Baquílides e Píndaro, ambos buscados pelo poderoso governante. Metricamente, a ode segue a estrutura triádica, também observada no epicínio do poeta de Celso. E como é próprio do gênero, nele temos mito, atualidade e gnome, a máxima reflexão ético-moral. Então isso aparece como é próprio do gênero do epinício. O mito, a atualidade, está falando de um fato ali do momento, a vitória de Hierão nessa corrida de cavalos, e uma máxima ou reflexão ético-moral, que é a gnome. Do ponto de vista desta, ambas as odes, de Baquílides e Píndaro, desfiam o tema da instabilidade da felicidade humana. Mas para estas e outras semelhanças há notáveis diferenças, entre as quais o fato de que, ao contrário de Baquílides, Píndaro dirige-se ao seu auditório diretamente, com demonstrações articuladas às gnomai e ao mito que as ilustra. Outra distinção é, se Baquílides procura trabalhar com a tradição de modo a buscar na audiência o reconhecimento da narrativa mítica contada a partir de elementos trançados de modo econômico, porém significativo, Píndaro recusa a tradição e reelabora o mito quando elementos da versão tradicional compulsam os deuses ou os heróis. Eis o caso, justamente o mito de Tântalo e de seu filho Pélopes, na Ode Olímpica 1. Aqui também temos uma introdução que eu achei interessante sobre esta ode, que eu acho que vale a pena trazer aqui. Mostra, né, esse poder da poesia de Píndaro. Esta Ode Olímpica 1, talvez a mais famosa de Píndaro, celebra a vitória de Hierão de Siracusa na corrida de cavalo montado. Seguindo a lógica de organização dos epinícios estabelecida pelos gramáticos alexandrinos, este poema deveria vir depois das Olímpicas 2 e 3, que celebram a vitória de Teron de Agrigento na quadriga também de 476 a.C., porque esta prova era considerada mais importante. Um escólio, porém, explica que este epinício foi colocado em primeiro lugar por Aristófanes de Bizâncio, porque ele faz um grande elogio aos Jogos Olímpicos e conta a história de Pélopes, que foi o primeiro a competir e vencer em Elis. O que chama nossa atenção neste poema, entre outras coisas, é a versão corrigida do mito de Tântalo e Pélopes, contada pelo poeta. Não é admissível dizer que os deuses eram glutões e comiam carne humana. Isso é invenção de algum invejoso. Tântalo não poderia ter matado seu filho e dado de comer aos deuses. Então, o Píndaro muda a versão deste mito, né, que fala que Tântalo fez isso, serviu o seu filho aos deuses. Na verdade, ele teria convidado os deuses para um banquete, e foi aí que Poseidon se apaixonou por Pélopes, que foi levado para o Olimpo para viver com os deuses. Depois, Tântalo teria roubado néctar e ambrosia das divindades e teria dividido com seus companheiros. Por isso ele foi condenado a ter uma pedra sempre pendente sobre sua cabeça. Tudo isso vai aparecer aqui nesta Ode Olímpica. Quando chegou na idade de se casar, ele pediu a ajuda de Poseidon para que pudesse vencer Enomal numa corrida de quadriga e pudesse se casar com Hipodâmia, cujo nome significa algo como domadora de cavalos. Pélopes funciona como paradigma mítico para Hierão, no sentido positivo. Mas, sentido negativo, Tântalo funciona como paradigma negativo, porque ao contar a sua história, Píndaro estava dando conselhos a Hierão para que não se excedesse, não ofendesse os deuses, desejando ser mais feliz do que já era. Então tudo isso vai aparecer, essa reflexão moral, o mito e a atualidade dentro desta ode pítica. Quanto à performance, podemos situá-la não apenas em Siracusa, cidade do vencedor, que é o seu governante, Hierão, mas também precisamente no seu palácio, dada a referência da estrofe de abertura ao opulento lar do tirano. Então vou ler aqui esta ode de Píndaro, Ode Olímpica número 1. Vamos sentir nessa poesia. Ode Olímpica número 1, a Hierão de Siracusa, vencedor, corrida de cavalos, 476 a.C.
Melhor é a água, o ouro, qual fogo ardendo na noite, reluz proeminente em meio à riqueza, exalta homem. Se jogos desejas cantar, caro coração, não busques para além do sol, outro astro mais quente e radiante de dia e pelo ermo éter. E nem proclamemos um certame melhor do que o olímpico. De lá o multínclito hino é lançado ao redor das conjecturas dos poetas vindos para celebrar o filho de Crono ao opulento lar venturoso de Hierão, que brande o legítimo cetro na Sicília, de muitos pomos, colhendo os píncaros de toda excelência, e resplandece também na flor das canções, as tais com que a miúde brincamos, homens em volta de sua mesa amiga. Mas vem, toma da cavilha a forminge dórica, se a graça de Pisa, e Ferênico pôs tua mente sob os mais doces pensamentos, quando disparou junto ao Feu, seu corpo sem esporas, doando nas corridas, e uniu à conquista o seu senhor, o siracusano rei que ama cavalos. Para ele brilha a glória, na colônia de bons varões do Lídio Pélopes. Deste se tomou diverso treme terra de grande se tomou de desejo treme terra de grande força, Poseidon, quando Cloto o tirou, notável por seu ombro luzente em marfim, do imáculo caldeirão. Sim, maravilhas são muitas e certo a fala dos mortais está para além do relato veraz. Os mitos, embelezando-a com mentiras variegadas, enganam. Esta foi a primeira tríade. A segunda tríade. Mascares, que forja todas as coisas aprazíveis aos mortais, ao conferir-lhe honra, muita vez faz o incrível ser crível. Os dias remanescentes, porém, são as mais sapientes testemunhas. É adequado ao homem falar belamente dos numes, menor será a culpa. Ao filho de Tântalo, falarei de ti contrariamente a meus antecessores, que quando teu pai chamou os deuses ao mais bem ordenado festim à sua cara Cípilo, oferecendo-lhes recíproco banquete, então o esplendente tridente te arrebatou, nos censos domado pelo desejo com áureos cavalos, te levou à mais alta casa de Zeus de ampla honra. Lá, num segundo momento, chegou também Ganimedes para o mesmo serviço a Zeus. Assim ficaste invisível e nem muito te procurando os homens te levaram à tua mãe. Por isso, um dos ínvidos vizinhos logo disse obscuramente que os deuses cortaram teus membros como a faca na água, os fervendo ao ápice no fogo, e tuas carnes em redor da mesa por fim partilharam e comeram. Mas é-me impossível chamar de devorador um dos venturosos, recuso-me a isso. Privação de lucros a miúde é dada por lote aos difamadores. Honraram-no ele era Tântalo, mas porque não pôde digerir a grande felicidade, ganhou, para sua saciedade, ruína esmagadora, a que o pai lhe pendurou sobre sua própria cabeça, poderosa pedra, sempre ansiando por lançá-la da cabeça. Transvia-se da alegria. Terceira tríade. Tem Tântalo esta vida desamparada, de dor infinda, a quarta pena depois de 3, porque após roubá-los aos imortais, deu aos seus coevos convivas néctar e ambrosia, com os quais os deuses o tinham tornado imperecível. Se um homem espera escapar ao Deus ao fazer algo, erra. Por isso os imortais reenviaram o filho dele de volta à etnia de vida breve dos homens. Perto da idade florida, quando macia penugem cobria seu escuro queixo, Pélopes refletiu sobre a boda à mão, ganhara a bem reputada hipodameia do pai, o de Pisa. Chegando perto do mar plúmbeo, só na escuridão apelou ao tono intruante do belo tridente, e ele lhe apareceu perto junto a seus pés. E Pélopes lhe disse: se os caros dons de Cipres algum favor alcançam, vem. Prende a lança brônzea de Enomal, leva-me nos mais velozes carros a Elis e me arrasta à vitória. Tendo destruído 13 homens pretendentes, ele adia a boda da filha. Mas o grande perigo não agarra o mortal fraco. Morrer é necessidade aos homens, porque alguém, sentado na treva, nutriria em vão a anônima velhice, privado do quinhão de todas as coisas belas. Mas esta prova sob mim jazerá, e tu,
dá-me ação amiga. Assim falou e não empregou palavras inúteis. Para honrá-lo, o Deus deu-lhe um áureo carro e cavalos infatigáveis em suas asas. Quarta tríade. E ele tomou a força de Enomal e a virgem por esposa. Gerou 6 filhos, líderes ansiosos por feitos excelentes. E hoje está unido ao sangue sacrificial esplendente de carneiros, tendo sido reclinado junto ao curso do Alfeu, e tendo tumba visitada ao lado do altar o demais hóspedes. A glória de Pélopes ao longe brilha, nas corridas das Olimpíadas, onde competem as velocidades de pés e os excelsos audazes labores da força. E o vencedor para o resto da vida tem serenidade doce mel, por causa dos jogos. O bem que sempre e diariamente vem a todos os mortais é supremo, e eu devo coroar a ele Hierão com hípica melodia em canção eólia. Estou persuadido de que anfitrião algum dos de hoje, pelo saber das belezas e ao mesmo tempo força mais senhoril, embelezarei com as ínclitas pregas de meus hinos. O Deus, sendo guardião, tendo este cuidado, ó Hierão, zela por teus anseios. E a menos que parta de pronto, ainda mais doce anseio espero, celebrar com o carro veloz, tendo achado trilha profícua de palavras. Após chegar junto ao monte de Crono, de longe distinto, para mim assim a musa nutre o mais poderoso dardo com força. Outros são grandes noutras coisas, mas o cimo se coroa para reis. Não olhes mais para adiante, que seja para ti andar no alto, neste teu tempo, e para mim acompanhar nestes meus dias os vencedores, sendo notável em habilidade entre os helenos em toda parte. Nossa, interessante, né? Então o Píndaro pega a história de Pélopes e Tântalo. Tântalo leva o seu filho, no caso, para tentar dá-lo aos deuses, mas depois o filho é tirado do caldeirão para cozinhar o filho para os deuses. Só que o Poseidon se apaixona por Pélopes, o leva para o Olimpo, depois o manda de volta, né? E o Pélopes se apaixona por uma moça, Hipodameia, né? E aí ele pede ajuda a Poseidon para conquistar essa moça. E o Pélopes vence vários pretendentes e casa com essa moça. O Pélopes, o mito, será um paradigma, né, um símbolo para as vitórias de Hierão de Siracusa. Então, o Píndaro coloca tudo isso para falar, né, dessa importância do mito da atualidade e a reflexão moral. O Hierão também é celebrado, é vitorioso, né, merece toda essa alegria, né, todas essas honras. Então, nós terminamos com o Píndaro, os 9 poetas gregos arcaicos, essa pleiade, né, tão bonita aí da Grécia arcaica, né, já chegando aí depois no finalzinho na clássica. Então foram eles: Alcman, Alceu, Safo, Estesícoro, Íbico, Anacreonte, Simônides, Baquílides e Píndaro. Falei de cada um deles, trouxe um pouco da poesia. Aqui na introdução, né, eu fiz bastante coisa, falei dessa poesia lírica. E o propósito, mais para frente, depois de alguns vídeos sobre livros, sobre algumas coisas assim que eu gosto, né, algumas obras que eu gosto, também de autores que eu gosto, eu quero falar sobre a elegia grega arcaica, uma antologia também organizada pela Juliana Ragusa e o Rafael Brunhara, da Ateliê Editorial Minema. Aqui nós vamos acompanhar, aqui nesse mesmo período arcaico, outros poetas, temos também alguns, acho que o Simônides também vai aparecer aqui, que vão fazer outro tipo de poesia, a elegia, para enriquecer nosso estudo, uma obra também preciosa desse período clássico, desse período arcaico da Grécia, antes de chegarmos aos clássicos, no caso aí o século V, Ésquilo, Sófocles, Eurípides e tantos outros, né? Antes de entrarmos no século V. Por isso que eu falei que este ano será dedicado de modo especial à Grécia Antiga, arcaica e antiga. Depois passaremos aos historiadores, aos filósofos. Vamos de Grécia esse ano, seguindo sempre, né, não esquecer isso, seguindo sempre essa história da literatura mundial do John Macy. Nós estamos pegando os temas daqui, fio condutor do canal,
né, e enriquecendo com outros livros. E apresentando também a minha estante, as leituras que eu já fiz, ou que eu estou fazendo, apresentando livros para vocês. Esse aqui também do Píndaro, vou voltar nesse livro. Eu vou saboreá-lo com calma. Então nós teremos aqui no canal mais literatura grega sempre. Não quer dizer que fazendo esse caminho agora em 2023, eu vou esquecer literatura grega. Não. Literatura grega sempre estará presente. Sempre algum livro, e esse aqui nós vamos retomá-lo, o da Safo também, né? Sempre que aparecer a possibilidade, né, de enriquecer os nossos estudos, vamos lá. Isso que é importante, é isso, né? Você sempre recomeçar. Porque esse canal aqui é a trajetória de um leitor, partilhando as leituras com vocês. Então encerramos assim nossa caminhada neste livro tão gostoso da Lira Grega, Antologia de Poesia Arcaica, organizado aí pela Juliana e Ragusa, né? E fica esse convite a quem quiser também, né, participar ou ler isso aí, enriquecer o seu repertório de leituras, essa busca de conhecimento. São os 9 poetas com as suas canções. Um abraço e até mais.